Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Inspeção, do Josh Malerman. Esse autor é o mesmo de Piano Vermelho, Caixa de Pássaros e A Casa no Fundo de um Lago, que eu já li todos e gostei mais de um do que outro, mas esse livro aqui é muito interessante. Ele tem uma premissa diferente e que te instiga e faz com que tu leia o livro assim super rápido, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Bom, aqui a gente vai ter uma escola, um internato, que vai ter 26 alunos, todos meninos de 12, 13 anos de idade, e eles fazem parte de um experimento. Isso não é spoiler, tá? Tem aqui na orelha do livro contando um pouco mais sobre a história. Mas eles fazem parte, então, de um experimento que a finalidade dele é formar meninos prodígios da arte, da ciência. Eles querem criar, então, prodígios e eles fazem parte desse experimento. Essas crianças estão ali a vida inteira. E eles são comandados pelo pai, que é tipo uma espécie de diretor desse internato, mas que é a pessoa que eles conhecem como alguém da família. Então, eles se consideram todos irmãos e todos filhos deste pai, assim. Então, a gente tem esse começo da história e a gente conhece um menino chamado Jota, que ele é um desses garotos e que ele tá pensando que exista algo mais fora daquele lugar. Tudo que eles conhecem fazem parte desta torre, eles moram numa torre de 8 andares, se eu não me engano, e eles moram ali, tudo que eles conhecem é aquilo ali e uma floresta que fica ali ao redor. Então pra eles a vida toda é aquilo ali, eles não conhecem mais nada, eles não sabem que existe um mundo lá fora. Então esse garoto, o Jota, ele tá começando a desconfiar, ele tá começando a questionar certas coisas. Só que ele não pode contar pra ninguém, porque todos os outros irmãos dele não acham que seja certo, eles acham que eles têm que contar para o pai. Nas inspeções que eles têm todos os dias de manhã, eles têm uma inspeção pra descobrir se eles têm alguma doença. E aí, tipo, é umas doenças com um nome bem estranho que eles têm que investigarem pra ver se eles têm essas doenças e tal. Que na verdade, mais de uma maneira desse pai saber se esses meninos ainda não descobriram nada a respeito do mundo lá fora. Não muito longe dali tem uma outra torre de 8 andares que abriga 26 meninas. Todos eles levam o nome de uma letra do alfabeto, né? Então, os meninos são considerados os meninos do alfabeto e as meninas são chamadas de as meninas do abecedário. Também todas elas têm o nome de uma letra do alfabeto. Então, nessa torre das meninas temos uma menina chamada K, que também vai começar a desconfiar de algumas coisas, que vai achar as coisas meio estranhas, e ela vai começar a se questionar a respeito se existe um mundo lá fora, porque eles também vivem dessa maneira. E eles não sabem a existência do sexo oposto. Esses meninos que vivem nessa torre, só tem homens nessa torre. Então, é o pai, os professores são homens, o escritor dos livros que eles leem é um homem, os inspetores, seguranças, tudo é homem. E nessa torre de meninas é a mesma coisa, só tem mulheres. Então eles não conhecem o sexo oposto, eles não sabem que existe pessoas diferentes delas e deles, assim. É uma situação bem estranha, é uma coisa bem bizarra, até pra ser sincera, a maneira que essas crianças são criadas e eles vivem nesse experimento, então, né, tanto essa mãe, que é a mulher que cria essas meninas, que é, tipo, a mãe delas mesmo, da mesma maneira que o pai é pra esses meninos da outra torre. E a gente vai, então, acompanhando como é que é a vida da K, do J e dos irmãos deles nessas duas torres. E a gente vai, então, ver a maneira que eles vão lidar com todos os sentimentos, as curiosidades e as desconfianças que eles têm. Não quero falar muito mais, porque eu tenho medo de dar spoiler, mas é um livro que foi considerado como distopia, apesar de eu não achar que seja de fato uma distopia. Eu não leio muitas distopias, mas eu acredito que não seja de fato uma distopia, assim, porque não tem tantas coisas fora do normal, assim, né? Tem só a parte deles viverem numa torre e viverem de uma maneira que eles não conhecem o mundo exterior, mas de resto, assim, eu não considero que seja uma distopia de fato. Mas, enfim, isso não vem ao caso, porque é um livro super interessante. Tem algumas coisas que a gente fica mesmo sem entender de fato, assim, como aconteceu e como que chegou àquele ponto. Mas eu acho que é um livro super interessante, é uma premissa interessante. E o autor, ele se superou muito aqui. Conforme eu ia lendo, não parecia que tinha sido escrito pelo mesmo autor que escreveu os outros 3 livros dele, sabe? Bem diferente, mas é interessante. Porque tem muita coisa que dá pra discutir, dá pra refletir, sabe? Eu não quero falar muita coisa aqui porque eu não quero dar spoiler realmente, mas eu acho que vale super a pena ler esse livro. Ele é um livro que vai, assim, passar voando, vocês vão ler super rápido, porque a maneira que foi escrita, assim, é uma maneira que tu lê várias páginas e não percebe que já leu, sei lá, 50 páginas, sabe?
É uma história que passa muito rápido, que te prende realmente, porque tu quer entender mais como é que funciona essa torre, como é que essas pessoas vivem, o que vai de fato acontecer com essas crianças que estão começando a se questionar, que estão começando a ter curiosidade de saber a respeito do que existe mais além daquilo que elas conhecem, além daquela vida que elas vivem há muitos anos, sabe? É um livro bem interessante, eu gostei bastante e eu super indico pra vocês, então, esse livro aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo no box de descrição eu vou deixar o link pra compra, caso vocês tenham interesse, tanto do livro físico quanto do e-book. E claro que se vocês comprarem qualquer coisa através dos links que eu compartilho nas redes sociais, vocês vão estar contribuindo com o canal, então eu já deixo meu muito obrigado. E não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda na divulgação do canal, de se inscrever e ativar ali o sininho pra receber notificação no YouTube sempre que tiver vídeo novo. Me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela passando, que eu tô sempre mostrando as minhas leituras atuais por lá. Vejo vocês no próximo vídeo, então tchau!